Glória a Deus. Mateus 19, 14 diz assim: então Jesus disse, o próprio Jesus disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino do céu pertence aos que são semelhantes a ela. Esse versículo é lindo, né? E ele é muito profundo naquilo que quer dizer a nossa vida como pai, né? De nós entendermos quanto é precioso nós termos, cumprirmos a nossa missão de pai, né? De encaminhar, de levar, de instruir, de inspirar os nossos filhos a irem para o altar, né? Eu estava meditando, inclusive antes da reunião, eu tinha ali uns 40 minutos, e aí meus filhos lá estavam jogar bola, né? E às vezes a gente está trabalhando, tem tanta coisa, né? Nosso dia a dia é tão corrido, mas eu larguei tudo para jogar bola com eles. Por quê? Porque o tempo que nós temos com nossos filhos são muito preciosos. Tudo que nós fazemos, nós estamos investindo o tempo. O que é mais precioso na nossa relação com os filhos, primeiro é tempo. Nós gastarmos tempo. E tempo com qualidade. Né? Essa palavra diz que, aqui em Mateus 19, que o reino do céu pertence àquele que tem o mesmo coração de uma criança. Né? Aqueles que são semelhantes. Então, nós temos que gastar esse tempo com nossos filhos, um tempo de qualidade. A outra coisa que é muito importante, sempre, eu falo isso como pai de 3, de menino e de menina, não importa. É nós também sempre termos uma palavra. Nunca deixe de dar uma palavra para o seu filho. Eu tenho um costume bom, que eu acho que tem que ser adotado, eu vejo frutos disso, de sempre ter um versículo, uma palavra para entregar para os meus filhos. Mesmo em tempo que eles estão, às vezes, ansiosos, às vezes com tantos afazeres, enfim, nós separamos um tempo para liberar uma palavra para os nossos filhos. A palavra do Senhor diz que nenhuma palavra vai deixar de se cumprir. Então, dentro disso, é nós, tempo e fora de tempo, profetizar sobre os nossos filhos. Profetize. Eu tenho visto no Ministério de Dança, filhos, na série, e a gente se emociona, porque são príncipes e princesas do Senhor que estão conhecendo, tendo experiências no altar de Deus. Gente, você já parou para quantificar isso? É demais. É sobrenatural. Enquanto nós estamos em um tempo, em uma geração onde muitas crianças, eu estava no Japão agora, faz 2, 3 semanas, o maior índice de crianças e adolescentes que se suicidam é lá no Japão. E sabe uma das razões que eu descobri, ali conversando com os japoneses, é que os pais, eles têm uma relação muito dura com os filhos. Não tem uma relação de empatia. E, claro, muitos desses filhos não têm uma família que conhece o Senhor. Então, olha que profundidade que sério isso. Nos abre não só preocupação em nós, lembra que eu falei, gastarmos tempo, sempre termos uma palavra e profetizar. Sempre. E isso, nós vamos ter uma grande colheita em nome de Jesus. Amém? Quando aqui diz, Mateus 19, Jesus fala, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam. Sabe o que eu acredito nessa palavra? Eu acredito que muitas vezes nós, como pais, e é um desafio, não é fácil ser pai e ser mãe nos dias de hoje. Nunca foi. Mas nessa geração, não é fácil. Nós temos um grande desafio de nós não impedirmos as crianças de viverem o chamado. Ah, mas eu tenho que correr atrás do dinheiro, eu tenho que pagar boleto.
Eu tenho isso, eu sei, também. Todo mundo tem. Mas nós não podemos impedir que as crianças, nós vemos aí, que acheguem ao Senhor. Amém? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso incentivar, motivar, alegrar, abençoar os nossos filhos para eles amarem o altar. E eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais os nossos filhos verem nós, como pais, amando a Deus e amando ao altar, mais eles vão amar também. Amém? Isso é um segredo espiritual. Eu louvo a Deus, eu luto pelos meus filhos, para que eles sempre amem o altar. Só que eu sei que eu tenho que fazer minha parte. Eu estou sempre aonde? No altar. No meu caso, dançando, pregando a palavra. Mas estar no altar é estar no culto, assistindo o culto. Você está no altar. Amém? Você indo à igreja, você está no altar. Quando os seus filhos percebem o quanto você, pai, ama o altar, ama o chamado de Deus, pronto, querido. Eles vão descobrir que existe um caminho. Que existe um caminho que os seus pais estão trilhando, e por mais que possa haver tentações, situações adversas, eles vão sempre olhar o grande referencial da vida deles, que somos nós, que são vocês. Então, não impeça as crianças de ir até Jesus. O que é isso? Investir, gastar tempo, gastar energia, para que eles conheçam o Senhor. Ah, mas me deu sono. Acorda, vai colocar a mão na cabeça do teu filho e vai orar. Ah, estou cansado. Ei, abra a Bíblia, leia um versículo. Ah, mas estou sem tempo. O tempo mais precioso é o tempo com a nossa família. E isso é tão sério que nós sabemos que a base do Evangelho é a constituição da família. E por isso, a gente tem visto aí as ideologias entrando nas escolas com tanta malignidade. Esse aparelho aqui, ó, que pode ser uma bênção, que é o celular, mas tem sido muito mais usado pelo diabo do que pela igreja. Tem muito mais aqui vídeos maus do que vídeos bons. A igreja tem despertado, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Há 3 coisas que eu anotei aqui, que eu quero, para encerrar essa parte, eu deixar no coração de vocês, na nossa responsabilidade e missão. Primeiro, é a responsabilidade do legado. E nós sabemos que herança é diferente de legado. Herança é o que você deixa. Casa, carro, dinheiro, ou alguns a dívida, alguns vícios. Vou deixar. Quando a gente morrer, alguma coisa vai deixar. Só que isso não é o importante. O importante é o legado. E o legado é uma base espiritual. E nós, tudo o que fazemos, geramos uma habilitação ao mundo espiritual e deixamos um legado. Um legado é as ofertas, é as consagrações que eu e você deixa como pai, que fica para os nossos filhos. Nós falamos muito de maldição hereditária. E existem, imagina os nossos pais, os nossos avós, bisavós, o quanto que eles puderam passar por experiências negativas. Eu tenho parentes que já fizeram homicídio, outros já morreram por causa de cigarro. Eu não sei na sua família, só que nós temos a marca do sangue do Cordeiro que quebra a maldição hereditária e nos dá a condição de deixarmos um legado espiritual para os nossos filhos. Então, o legado, ele garante o futuro dos nossos filhos. Então, que nós possamos orar mais, jejuar mais e buscar mais ao Senhor. A segunda coisa é o reino. Nós temos o privilégio de termos filhos adoradores, que amam o Senhor, dançar, cantar, interpretar. Isso é maravilhoso, porque a arte nasceu no coração de Deus. Então,
Nós estamos vivendo a marca do legado e a segunda marca que eu escrevi aqui, que é a marca do reino. Quando nós investimos os nossos filhos para a obra, nós estamos investindo no reino de Deus, para que o reino se expanda. Eu tenho muitos dançarinos que eram kids, teen, e hoje são líderes ali da sede, líderes de outras igrejas. E eles crescem, viu, gente? E a gente vai criando aqui, ó, fuga. Não tem jeito. Eles crescem, a gente vai ficando velho. Mas a gente vê o quê? Que muitos deles, graças a Deus, hoje estão... A gente tem na nossa liderança da dança, eu estou quase 25 anos no Ministério de Dança Renascer, no Ministério Renascer, eu tenho visto homens e mulheres casados, com filhos, e isso é o mais precioso. Não é o que a técnica da dança, isso é importante, sim, na base ali artística, mas o que nós deixamos para o reino. Então, isso é importante. Legado, reino, e por último, para encerrar, para a gente estar meditando, a cultura. A cultura é o modo em que nós vivemos. Como é que é a cultura dentro da tua casa? Como é que é a cultura aonde você vive? Nós podemos estar numa cultura corrompida. Esse mundo, a música, a dança, é deturpada, corrompida. Mas dentro do nosso lar, quem faz a cultura, quem cria a cultura, somos nós. Amém? Nós que criamos a cultura independente da cultura exterior. E isso é muito sério. Porque o que é cultura? Cultura vem da palavra culto. E culto vem da raiz cultuar. Então, a cultura está ligada a cultuar a um Deus. Nós temos uma cultura que cultua todos os deuses. Só que a cultura do reino é aquela que cultua somente a Jesus Cristo. Então, a cultura dentro do nosso lar tem que ser a cultura da oração, do diálogo, da palavra, da comunhão, a cultura do amor. E nossos filhos, quando começam a entender isso, eles começam a repetir. Porque, mais do que palavras, são os nossos exemplos. Existe um ditado que todos nós conhecemos. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Isso é verdade. Porque Jesus, muito mais que palavra, ele veio para ser um exemplo. Então, que a gente possa receber essa palavra e a gente não impeça as crianças, e a gente possa ser um exemplo para que nós possamos deixar um legado, construir um reino e mudar uma cultura. Ah, mas a cultura da minha escola é a cultura do TikTok, a criança vai falar. Aí você vai falar, mas a nossa cultura é a cultura de adorar o Senhor. Por isso nós temos aí o praise, a dança contemporânea, o praise street, o joy dance, que tem todos os ritmos. Eu lembro que quando me converti, né, era complicado. Por quê? Porque não se tinha muitas alternativas para a gente falar com as crianças. Existia muito pouco música para criança, louvor que a criança pudesse se identificar. Hoje, nós temos essa ferramenta. Então, no máximo possível, coloca na sua televisão vídeos que falam de Cristo. Coloque no teu celular vídeos que falam de Cristo. Se os seus filhos eles têm celular, então, vigie o celular dos seus filhos. Se eles pegam o seu celular, você coloque lá em vídeo, a preferência de vídeo para crianças. Então, é muito sério. Essa conversa, a gente podia ficar aqui falando. Mas guarde no coração que o legado, o reino e a cultura é algo que é da nossa responsabilidade. Não é do pastor da igreja, não é do bispo John, não é do apóstolo, não é do líder Skid. É nossa como pai. Eu não posso deixar minha responsabilidade para outro, para ninguém. É nossa. É nossa. Agora, nós como corpo, podemos agir em conjunto para que o Ministério Kids, o Ministério das Crianças, dos Adolescentes, possam ser cada vez mais fortalecidos. O Ministério não é feito por mim,
nem pelos líderes. Quando o ministério, principalmente, é de crianças. O ministério deles são dos pais. Interessante, né? O ministério dos nossos filhos são nossos. É o nosso ministério. Porque quem leva para a igreja? Somos nós. Quem paga a condução? Somos nós. E quem investe tempo? Somos nós. Então, o ministério do teu filho está na sua mão. E não é mais responsabilidade, né, principal de ninguém. A principal é nossa. Eu quero fazer uma oração para que a gente possa abrir a nossa mente, a nossa visão, para entender esse chamado. E, para encerrar, graças a Deus, que o Ministério de Dança, na Igreja Apostólica, na Igreja Renascer, é um ministério reconhecido e resgatado. Amém? Graças a Deus, que não somos uma igreja religiosa. Somos uma igreja que entende a importância do louvor e adoração e a importância de adorar ao Senhor com todos os tipos de dons, inclusive a dança. Então, a gente tem que se sentir muito privilegiado em nome de Jesus e saber que o que o Senhor tem nos dado como ferramenta para proteger os nossos filhos tem sido uma grande bênção. E eu louvo a Deus por isso, porque, olha só, vou contar uma experiência. Eu disse que eu estava no Japão na semana ali retrasada. Eu, há 5 anos, que eu faço live ali para aquela nação. Quando eu cheguei agora, lá tem um grupo que, sei lá, umas 20 e poucas crianças. E quando eu cheguei, eles me chamaram pelo nome. Bispo John Bass. E eu falei, nossa, falei para a líder. Interessante, eles me chamam pelo nome. E a líder falou assim, a apóstola, a líder, falou, Bispo John, essas crianças daqui do Japão, elas olham os seus vídeos. Olha o vídeo da pastora Carol, da dança, das ministrações. E eles são influenciados pelo ministério que vocês têm no Brasil. E aqui, nós colocamos, na hora do culto kids, os vídeos do Ministério de Dança aí. Queridos, olha que sério. Isso se chama influência. É o que nós, o que eu, o que você, temos que fazer com os nossos filhos. Para que eles nos chamem pelo nome. Tenham orgulho de nos ter como pai, como mãe, e possam olhar para nós e desejar trilhar o caminho que a gente trilha. Porque a gente não vai poder jamais falar para os nossos filhos trilharem um caminho que a gente não trilha. Então, vamos orar para encerrar essa primeira parte e colocar diante de Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pelos pais, eu quero orar por cada ministério, pelas nossas crianças. A tua palavra diz que o Senhor, aqui no livro de Mateus 19:14, declarou: deixe, permita vir a mim nas crianças e não a impeça, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Senhor, nos ensina. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Senhor nos dê graça, unção, para que a gente possa conseguir cumprir esta missão. Eu oro por cada pai, profetizo sobre ele um novo tempo, um tempo de autoridade, debaixo da palavra, de amor e de uma unção renovada, para que cada palavra seja uma palavra cheia do teu Espírito Santo. Dá-nos graça no tom da voz, dá-nos graça no caminho, dá-nos graça na saúde, dá-nos graça em tudo, para que em tudo nós não impeçamos os nossos filhos de entrarem e buscarem o teu reino. E te agradecemos, Pai, por esse privilégio, em nome de Jesus. Que hoje abra-se os olhos, que hoje abra-se a percepção do quanto o nosso ministério com os nossos filhos é importante. E nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Receba essa palavra para a honra e glória do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia.